Alô, alô, companheiros e companheiras, camaradas, assinantes do canal. Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas. Olha aqui, estamos retomando aqui hoje mais um capítulo do nosso mini curso de introdução à Segunda Guerra Mundial. Para a turma que está chegando hoje, esse mini curso de 10 capítulos, na verdade ele vai ter 11, né? Vai ter um extra aí, de 11 capítulos. Ele visa fazer uma introdução básica sobre a Segunda Guerra Mundial entre os anos de 1941 e 1942. Eu, mais na frente, vou fazer outro mini curso para introduzir 43, 44, 45, e depois farei um sobre os anos 37, 38, 39 e 40, mostrando o ambiente de guerra. O que eu quero fazer com esse curso? Eu quero trazer para vocês as novíssimas pesquisas, coisas novas sobre a Segunda Guerra Mundial que não estão aí nesses documentários de NetGeo, History Channel, National Geographic, né? E essas BBCs, essas merda aí, eles ficam reproduzindo as mesmas coisas que foram feitas na Guerra Fria. E tem hoje em dia muita gente que faz vídeo no YouTube sobre a guerra que usam fontes cruzadas, mas as mesmas. Então você vê vídeos novos com produções gráficas bem bacanas, a mais do mesmo. O cara só cruza a informação, as fontes, e muda, alterna, né, a cronologia de alguns fatos, fica aparecendo algo novo. Mas no final os americanos são bacanas, os ingleses são legais, os nazistas não são nem tão ruins assim, mas os soviéticos é que não valiam porra nenhuma. É mais ou menos isso, entendeu? Então eu tenho trabalhado aqui com esse mini curso para fazer justamente o contrário. Mostrar aqui uma outra versão a partir de documentos e de uma bibliografia, não só uma bibliografia nova, mas também existe uma bibliografia antiga que não foi usada, que foi ignorada. Então, a ideia hoje é a gente fazer algo básico. Esse curso de 11 capítulos ele é algo básico. Não adianta falar assim, pô, João, mas faltou falar isso. Isso aí é uma introdução. Daqui, depois a gente pega outros eixos temáticos e a gente esmiuça, como eu já tenho aqui sobre a Batalha de Stalingrado, desculpa, gente, Batalha de Kursk, Batalha de Berlim, Batalha de Moscou, tem tudo isso aqui já, entendeu? Então a turma pode procurar no canal que vai encontrar. Esse mini curso aqui, até o final dele, ele está privativo para os assinantes, entendeu? Ele vai ficar para os assinantes. Depois a gente libera para a turma como um todo, porque, como eu falei, eu estou começando agora o Trincheiras da História, que é um contato que a gente vai ter aí 3 vezes por semana, direto. Eu e os assinantes do canal vamos trabalhar com material internacional, vamos trabalhar com as notícias do Sul Global, vamos trabalhar com indicação de vídeos e filmes, e vamos indicar vídeos e filmes, perdão, livros e filmes, e vamos também trazer bastante é, indicação de estudos mais avançados, para aquele que quiser, publicou no jornal tal um artigo, vou deixar aí, hoje em dia tem a tradução automática, um artigo no jornal lá na Alemanha, uma questão importante a geopolítica, a geoestratégia, eu vou botar o link aqui e a turma depois vai lá ver. Então a gente vai fazer algo bem dinâmico, com muitas informações no Trincheira da História, que vai ser uma coisa privativa para os assinantes por enquanto, e se der certo a gente tenta trabalhar aí mais coisas, entendeu? Então, olha aqui, nós estamos reunidos aqui hoje nesse mini curso para a gente falar do Brasil na guerra. Eu quero, primeiro, peremptório desfazer essa coisa de que o Hitler, de que o Getúlio era fascista. Por favor, isso é um erro gravíssimo, é um erro conceitual gravíssimo, isso não se sustenta. Os estudos, a partir dos anos 80, já começavam a desaconselhar esse tipo de coisa. E a partir dos anos 2000, se convencionou de que só uma gente mau caráter, desavisada ou pouco estudada, isso são classificações que eu estou dando para pesquisador, não é para a população que não tem noção. Né? Mas só essas 3 categorias continuavam repetindo que o Getúlio
era fascista. O governo de Getúlio, eu volto a dizer, é autoritário, reacionário, anticomunista e privou a população de liberdades individuais, além de estabelecer uma dura repressão. Essa dura repressão, ela já vinha sendo pautada não pelo Getúlio, mas pelos setores mais reacionários, setores policiais e militares que apoiaram Getúlio. Com a Guerra Civil de 32, olha, isso foi em sequência, Guerra Civil de 32, Levante Comunista de 35 e a tentativa dos integralistas de assassinar Vargas em 38, isso cria no Brasil um ambiente extremamente inseguro. E para o Vargas, que já era um anticomunista, que temia a Revolução de 17, por também muita desinformação, passou a temer mais ainda com o Levante de 35, porque havia o temor por parte deles que se os comunistas tomassem o poder, iriam assassiná-lo. Era o que se dizia, né? Ó, o mesmo que os comunistas fizeram com os Romanov lá na, 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 na Rússia, iriam fazer com o tio Getúlio. Então, obviamente, o Getúlio ficou muito assustado, sem dizer que era um cara que não entendia nada do riscado a nível de socialismo. Nunca leu nada e as origens de classe dele também não contribuíam. Então, a edificação do Estado Novo, que vai vigorar de 37 a 45, 45 já meia boca, né? Mas oficialmente o Estado Novo ele vigora de 37 a 45, ele foi motivado por duas questões. Primeiro, a insegurança interna e a insegurança externa. Em 37, todo mundo sabia que ia ter uma guerra mundial. Todo mundo. Até as formigas sabiam disso. Então, o Getúlio, os integralistas tentaram invadir o palácio e matar ele, com apoio da embaixada alemã, italiana e romena. Em 35, os comunistas se levantaram, meteram bala em todo mundo e quiseram assaltar o poder. Então, ele percebeu que o Brasil estava no foco da disputa das duas grandes ideologias naquele momento, né? Aqueles que estavam lutando pelo socialismo e aqueles que queriam implantar o fascismo. O Getúlio percebeu isso lá, o couro está comendo aqui dentro. Eu vou perder a cabeça já já por algum desses grupos aí. E aí isso vai dar força ao Getúlio de criar o tal do modelo brasileiro, a política nacional e a crítica ao liberalismo, que era a crítica aos Estados Unidos, que não queria ajudar o Brasil, queria espoliar o Brasil. E o Getúlio ficava indignado com isso. Com a Inglaterra, então, ele já não queria nem papo, né? Ele chamava a Inglaterra de valentão colonial. Não queria nem papo, mas ele acreditava que com os Estados Unidos poderia ter uma relação republicana e se estrepou durante muito tempo. Tanto que ele vai decretar moratória no pagamento da dívida externa e os Estados Unidos fica puto com ele. Puto, 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 puto. Então, o ambiente no Brasil era dificílimo, né? Uma crise econômica abissal, uma guerra se avizinhando, duas ideologias disputando o Brasil. O Brasil era uma casa de doido governado por desavisado, porque faltava tudo nesse Brasil. Não tinha estrada, não tinha. As ferrovias eram poucas, você não tinha ligação do país todo a nível rodoviário, as Forças Armadas eram precárias, o serviço público era ineficiente, a população numa carestia gigante. Então, era um desacerto. O Brasil mudou muito, né? Mas o Getúlio tinha um plano, ele entendia que ele precisava governar, e para governar ele precisava ter mão de ferro, porque a democracia, né, como era visto, aquela democracia liberal pautada pelos Estados Unidos, ele via aquilo como impeditivo. E óbvio que se via os avanços socioeconômicos na Alemanha do Hitler, na União Soviética do Stalin, que não eram é, governos liberais burgueses. Então, isso também reverberava em figuras como Getúlio, Perón, que foram tratados pura e simplesmente como ditadores. É ditador. Aí você põe todo mundo na vala comum. Aí tu põe o Getúlio e o Geisel na mesma vala comum, quando que não é. Aí você põe o Getúlio com o Fulgêncio Batista. Não é. E nós vimos que essa palavra ditadura é usada vulgarmente sempre que há necessidade de vulgarizar uma discussão política. Ah, o Getúlio era ditador? Era ditador. O governo, o Estado Novo, ele foi um momento de duríssima repressão para os movimentos comunistas, para os movimentos sociais,
a população vivia sob uma censura muito grande, né? Só que havia, por parte do governo, um projeto de desenvolvimento nacional lastreado com o empoderamento dessa classe trabalhadora. Ou seja, a classe trabalhadora tinha vaga no Estado Novo. Pela primeira vez estava se realizando no Brasil política para pobre, construção de habitação, estabelecimento de, de previdência social, a carteira de trabalho, o investimento na indústria, né? Saneamento básico andou a passos largos no Brasil, a questão do estabelecimento de rodovias e ferrovias, o Vargas também ganhou bastante impulso. Só para vocês terem ideia do Brasil, já falei isso numa outra live, para a turma que está nova aí, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, Gustavo Vargas. Ele não conseguia, de carro, nem de caminhão, nem de nada, acessar a região sul do país. Você não conseguia sair do Rio de Janeiro, ir para Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul de carro. Não tinha como. Só por via marítima. Você não conseguia sair do Rio de Janeiro e ir para a região Nordeste. Possível, só por via marítima. E para você acessar o Centro-Oeste e a região Norte, você dependia de chegar perto de algum lugar e fazer navegação fluvial. Você também não tinha estradas. Ou algumas poucas ferrovias que deixavam próximos de trilhas que você tinha que complementar com barco. Então, o Brasil não se comunicava. A nível de defesa nacional, tu não conseguia defender o Brasil. Olha que loucura. Né? Você até conseguiria deslocar a tropa para o Rio Grande do Sul, mas essa tropa ia ter que ir andando. Ia chegar lá quando? Se tivesse que defender o Nordeste, ia chegar lá quando? Tinha estrada. Entendeu? Olha, aí o Getúlio passou a falar de uma coisa chamada integração nacional. Você vai ter o Serviço Nacional do Índio, a ideia de proteger os índios, criar as reservas dos índios, afastar ele dos brancos. O branco estava avançando. A ideia era proteger os índios. Você vai criar o CAN, Correio Aéreo Nacional, que vai cumprir um papel fantástico para interligar o país. Então, esse tipo de coisas trouxe avanços para o Brasil que é, eram tardios, né? Mas o Brasil não tinha isso. Para você ter ideia, que apesar dessa repressão, o Getúlio defendeu o voto feminino na década de 30, a mulher votava, apesar de todas as dificuldades para a mulher votar, né? Porque ela estava submissa ainda ao patriarcado, para ela sair de casa para votar, tinha que ter autorização, muitas das vezes, isso de maneira tácita, né? Autorização do marido, e dificilmente ela votaria em alguém que não fosse candidato com o marido. Mas e na década de 30 tinha o voto feminino no Brasil e não existia na França. A França do Liberté, Égalité, Fraternité não tinha voto feminino. Então, essas nuances para entender o Brasil é importante para a gente perceber como é que foi o Brasil na guerra. E como nós estamos falando de 1942, eu vou trazer hoje aqui uma série de documentos, vou lê-los, vou comentá-los, para que a gente perceba como é que foi o ambiente de 1942 no Brasil, quando o Brasil decreta primeiro o rompimento das relações com o eixo, no final de janeiro de 1942. Depois o estado de beligerância e a decretação da guerra. Isso em virtude da sequência de afundamentos de navios brasileiros pelos submarinos alemães, na sua grande parte. Eu acho que só um submarino italiano conseguiu atacar navio brasileiro. Eu acho, né? Mas eles vinham aqui na costa brasileira também, mas os alemães vinham muito mais. Então, eu vou mostrar para vocês porque o Brasil, quando declara guerra, cria uma onda de denuncismo. Né? Os nazistas passam a ser os inimigos oficiais e nós não podemos esquecer que a comunidade alemã e italiana no Brasil é gigantesca. É gigantesca. Né? E muitos deles falavam ainda a língua materna e tinha uma imprensa de língua materna, tinha um trânsito de livros e documentos e jornais de língua materna, e o contato com a metrópole deles era muito grande. Então, uma coisa que o Getúlio vai fazer é proibir a circulação no Brasil de qualquer outro idioma que não fosse o brasileiro. Não poderia mais ter escola ensinando em alemão, escola ensinando em italiano, isso acabou. É a língua nacional, tem que todo mundo falar o português,
está proibido de produzir qualquer material que não seja em língua portuguesa. Por quê? Havia o temor, inclusive, de um levante fascista no Sul, o Sul se desmembraria do Brasil e ficaria sob a tutela da Argentina, porque a Argentina ficou aliada da Alemanha até quase o final, Alemanha e Chile, perdão, Argentina e Chile. Eles não decretaram guerra como todos os outros países da América Latina que seguiram os Estados Unidos. Eles pediram neutralidade, mas os navios alemães atracavam no porto argentino. Era neutralidade, mas era um apoio tácito à Argentina. Então, o medo dos estadunidenses é que o ABC, Argentina, Brasil e Chile, fechasse apoio à Alemanha e que a Alemanha criasse no Cone Sul uma base militar. Por isso que quando o Brasil declara guerra e rompe esse medo, nós passamos a ter o fantasma da invasão. A Argentina, junto com tropas nazistas, invadirem o sul do Brasil, no qual nós não tínhamos a menor condição de proteger. Tanto que, a partir do Lend-Lease, o Brasil, todos os tanques de guerra que o Brasil recebe do Lend-Lease, ele não envia para a Itália para lutar, ele envia para proteger a região sul. Porque é a única fronteira que nós temos plana, onde apto a luta de blindados. Então havia o medo que a Argentina e o Chile, encabeçados pela Alemanha nazista, pela Itália fascista, locais também de grande colonização ítalo-alemã, encabeçasse uma invasão do Brasil e pudesse, inclusive, desmembrar parte do Brasil. Isso foi um temor muito grande do governo Vargas, e esse era um dos motivos do Vargas estar aliado aos estadunidenses e de exigir material bélico e da melhor qualidade. Tanto que é o seguinte, o país que mais vai receber Lend-Lease é a Inglaterra, em primeiro, a União Soviética em segundo e o Brasil em terceiro. Claro que o Brasil nem se compara à escala do que o Brasil recebeu entre Inglaterra e União Soviética, mas o Brasil consegue ser o terceiro nessa escala de recebimento de material. Veja a importância que foi dada ao Brasil. Foi uma quantidade razoável e a maioria desse material foi usado no Brasil, na defesa costeira brasileira, na defesa terrestre brasileira e o recebimento de navios patrulha, navio contra-torpedeiro, corveta, algumas fragatas e principalmente canhões e tanques para defender a região sul de uma possível penetração nazista. Então, eu vou colocar aqui esses primeiros documentos só para a gente entender como é que era esse ambiente no Brasil, o ambiente do Brasil da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui são documentos oficiais, eu vou dar a fonte, só para vocês entenderem um pouquinho. Ó. Esse aqui é um documento do DESP, né? Da Polícia Política Estadual. Eu botei aí, eu não consigo ler, eu vou ler aqui do meu aqui, vocês vão acompanhando aí. O documento é um documento reservado para o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele é de 19 de abril de 43. Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Senhoria para providências que forem julgadas necessárias uma relação de obras à venda nesta capital e nos estudos relativamente a assuntos soviéticos. A difusão dos trabalhos laudatários da organização social das repúblicas socialistas soviéticas, no momento em que, através do noticiário telegráfico, tomamos conhecimento da força da sua organização militar, parece-me contraditório com os princípios anticomunistas que o Estado Nacional tem pregado e desenvolvido. E, se bem que as circunstâncias atuais sejam de molde a autorizar certa tolerância com o governo russo, afigura-se perniciosa a publicação em massa de livros sobre o assunto. Com esse departamento, compete o exame. Aí é enviado ao senhor Major Antônio José Coelho dos Reis. Ele é o homem do DESP, ele é o homem do DESP e vai cobrar do DIP. A polícia política viu esses livros vendendo nas bibliotecas aqui, livrarias aqui no Rio. Eu tenho, inclusive, alguns livros dessa época que eu comprei.
né? E vai cobrar do DIP. Como é que está deixando isso andar aí no Brasil? Não pode. Não tem que recolher. E eu não vou botar aqui porque não tem espaço, mas a publicação segue depois com o alvará de apreensão. Eu tive acesso ao alvará de apreensão, que eles listam quantos livros e quais os livros foram apreendidos. E um deles eu tenho aqui, que é o livro do Timoshenko, é McCarthy e Timoshenko, biografia do general McCarthy e uma biografia do general Timoshenko junta. É apreendida, não pode. Nada da União Soviética podia circular. Mas repara que ele fala o seguinte, que era para ter uma certa benevolência em 43, aquilo é 43. Só para vocês perceberem que Brasil e União Soviética estão juntas lutando contra o eixo. E olha que ele ressalta do poderio soviético em 43. O major ali escreve, ó, com o poderio que esses caras estão mostrando lá na guerra, a gente não pode ficar dando trela para eles. Olha o ambiente, como é que era um ambiente terrível, né? Um ambiente anticomunista, perigoso, neurótico. Bom, eu tenho que botar aqui para ler. E aí vocês acompanham aí. Esse é um documento também do DIP. Esses documentos que eu estou mostrando, eles são do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um boletim. O DIP proibiu os jornais a publicação. Todo dia tinha censura prévia. Né? Você não poderia. Você preparava o jornal e mandava para o DIP. O DIP dava ok. E o DIP, durante o dia, ia soltando boletins sobre assuntos que ele também não queria que falasse. Ó. 16/10/1942. Qualquer notícia sobre a chegada do navio escola Almirante Saldanha, a pedido do Ministério da Marinha. Isso era para proteger o navio de espiões. Declarações feitas pelo embaixador do Brasil na Alemanha. O senhor Ciro de Freitas Vale, eu estudei sobre ele, ele estava nesse momento aí, ele tinha acabado de chegar da Alemanha, que como o Brasil rompeu relações com a Alemanha, ele tinha que voltar para o Brasil. Mas o retorno dele para o Brasil é muito difícil, porque havia muitas ameaças de ataque aos navios que estavam trazendo um diplomata brasileiro. Então, inclusive, tem um artigo meu que foi publicado na revista Navigator, que é a revista da Marinha do Brasil. Depois vocês vejam lá, 1942, a Guerra no Atlântico. Eu conto todo o périplo dessa dos diplomatas brasileiros para chegar até o Brasil e não ter o seu navio bombardeado. Olha aqui, ó, declarações feitas pelo embaixador do Brasil na Alemanha, seu Ciro de Freitas Vale, em Natal, quando ele chega em Natal. Quando de sua passagem por aquela capital nordestina. O aludido diplomata declarou à agência Reuters que a Alemanha não suportaria a guerra por mais tempo, devido ao seu grande esgotamento, prevendo o término da guerra para 43. O segredo da resistência da Rússia, segundo o, o embaixador, né? Segundo o SS, o embaixador, prende-se ao fato do refúgio do país ter. Não, prende-se ao fato do referido país ter posto em ação todos os meios de guerra, até a destruição total de suas cidades, atitude que outros países não observam, a pedido do Itamaraty. Então, essa declaração que elogiava a União Soviética também estava fora de contexto. Não podia publicar. E não publicou. Se você publicasse, tu estava roubado. O jornal parava de circular, tinha multa, tinha prisão, o editor ia preso, era um inferno. Então, isso aqui a gente vai vendo um pouquinho como é que era o ambiente, né? Como é que era o ambiente político nesse 1942 que havia. Temor da guerra, temor de invasão, temor de um levante comunista, o temor de um levante fascista. Então, olha como é que o ambiente era difícil. E reinava também muita ignorância, muita desinformação e medo. Então, o que eu quero com esse documento é tentar mostrar para vocês o que foi 1942, a entrada do Brasil na guerra, e um ambiente social extremamente explosivo, de muito receio. E a censura atroz. A censura era atroz. Tanto que a população não sabia desses medos. Esses medos, eles muitas das vezes estavam restritos ao campo político. A população estava sendo privada de saber dessas informações. Vamos lá, outro boletim do DIP
5/11/42. O DIP vetou a publicação dos seguintes: qualquer notícia sobre o andamento do processo a que está respondendo o senhor Calbi Araújo, sem consulta prévia àquele órgão. Eu não sei quem foi Calbi Araújo, mas deve ser alguém famoso da época. Notícias sobre o incidente ocorrido no gabinete do ministro João Alberto. Esse incidente foi um capitão, não, um major que matou um tenente no gabinete do ministro. Eles, os dois, eu li isso anteriormente. Eu estava lendo no jornal, que eu via isso, na minha pesquisa eu vi o boletim e acompanhava os jornais. O major matou o tenente por ciúme da mulher. Parece que estava tendo uma traição. O major matou o tenente dentro do Ministério da Guerra. Aí preste atenção: qualquer referência à comemoração do 25º aniversário do governo soviético, bem como o discurso pronunciado por Stalin. Então não podia. Não pode falar da comemoração soviética, isso em 42, o Brasil já na guerra, né? Veja como é que era um ambiente extremamente anticomunista e difícil. E ali a gente também vê as pautas morais. O major corno, pseudo-corno, assassino, mata o tenente metido a garanhão, né? Mais ou menos isso. E não pode noticiar. Então tem essa questão também da pauta dos costumes. Eram dois militares, um matou o outro, questão de família, de honra, dentro do gabinete do ministro, não noticia isso. Então, percebam o ambiente como era, porque isso era o Estado Novo. Né? Mas, contrapartida desse ambiente, você vai encontrar avanços sociais. Essa é a maior contradição. O boletim 282, de 26/11/42, DIP, né? Departamento de Preço e Propaganda. Por determinação do DIP, os jornais estão proibidos de publicar o seguinte: qualquer notícia sobre o divórcio, assunto que, em virtude de estar sendo devidamente estudado pelo senhor presidente da República, não deve ser ventilado antes do pronunciamento de sua excelência. Ou seja, não se podia falar em divórcio. Fotografias da guerra na Rússia. O Correio da Manhã foi advertido por haver publicado uma foto de Stalingrado. Uma foto de Stalingrado. Depois, no meu livro, no Exército Vermelho na Mira de Vargas, lá está a foto. Lá está a foto de Stalingrado, que é uma foto ridícula, um galpão, que ninguém imagina que aquilo é Stalingrado. Aquilo podia ser qualquer lugar do, do mundo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui um outro conjunto de documentos. Esses documentos, eles também são do Arquivo Público do Estado, peraí, mas eles são de processos. Olha aqui, ó. Deixa eu olhar lá. Também do DIP, né? Vamos lá. Por determinação do DIP, os jornais estão proibidos de publicar os seguintes: qualquer notícia antecipada à presença ou prevendo a ausência do senhor presidente da República ao Grande Prêmio Brasil. O que houve? O Getúlio se acidentou, bateu de carro aqui no Rio, machucou a boca, o maxilar, não podia falar, quebrou a perna, a Revolução de 30 não criou o cargo de vice-presidente. Então, nesse momento, começou-se a ter um medo de golpe contra o Getúlio. O Getúlio colocou o Brasil na guerra, os militares não queriam ir para a guerra e o Getúlio estava enfermo, sem poder governar. Então, o medo é que a oposição soubesse que o Getúlio estava ferrado, não podia falar porque ele quebrou o maxilar, não podia andar, e que aí surgisse um golpe. Então, foi tudo preparado para não, primeiro, não comentar sobre o acidente, e segundo, o Getúlio adorava corrida de cavalo, então era ele que abriu o Grande Prêmio Brasil no Jockey Club, todo ano. E esse ano ele, como é que ele ia? Perna quebrada, boca arrebentada, então teve toda uma operação, né, para colocar o Vargas bem o mais rápido possível, teve que botar um fio de aço no maxilar, engessar a perna dele, criar uma calça mais larga, que ele pudesse vestir a calça toda para que não se visse o gesso, pensasse só que ele estava mancando. Então teve toda uma operação para não permitir que o Getúlio fosse visto como fraco. Mas vamos lá, olha o tamanho das proibições. Qualquer referência a um incidente ocorrido em Belém do Pará, com um pequeno navio brasileiro, o qual teria saído do porto
sem permissão da capitania. O barco em apreço é acusado de fornecer combustível e outros produtos ao submarino do eixo. Olha só, nós tínhamos barcos no Brasil que iam encontrar os submarinos do eixo para fornecer material dele, para eles. Para vocês verem o nível de penetração das forças do eixo no Brasil. Não é brincadeira, não é. Quaisquer comentários sobre o torpedeamento do navio Santarém, do Lloyd brasileiro, por um submarino do eixo. Notícia, aliás, ainda não confirmada. Vai vendo aí como é que o ambiente no Brasil era de muito temor e de muito caos também. Primeiro, por não estar à altura de fazer uma defesa do país caso a coisa engrossasse. Né? Essa daqui também é processo. Peraí. Ó, isso aqui é sobre o Lloyd brasileiro. Eu vou ler para vocês, ele é um pouco maior. O documento está muito escuro, mas vamos lá, eu vou aumentar aqui. Olha só, Lloyd brasileiro, 18/11/42. É um dossiê feito pela polícia política. Foi detido pelo S1 o radiotelegrafista do navio Vitória Lloyd, do Lloyd brasileiro, ora atracado no armazém do Cais do Porto, em virtude de haver queimado o fusível da estação radiotransmissora do aludido navio. Conforme declarações de elementos nele embarcados, no momento exato em que a tripulação do mesmo notava a aproximação de um submarino nazista, cortando assim todas as possibilidades de emitir sinais de socorro e permitindo a fuga do submersível invisível. Segundo informa o segundo piloto Rui Fournier Luz, o aludido radiotelegrafista encontra-se no porto de Buenos Aires, com 3 estrangeiros trocando com estes a saudação nazista, apesar de nunca ter visitado a referida cidade portenha. Na busca procedida no seu camarote, na presença do segundo piloto Rui e do guarda fiscal da alfândega, e na rua Manuel Carneiro, número 52, onde se encontrava as suas malas e utensílios, além de fotografias de Plínio Salgado e Barbosa Lima, devidamente autografadas. Nada mais foi encontrado de interessante. O fato em questão o fato em questão teve lugar nas proximidades do farol de Alvoredo, Santa Catarina. Então, vejam o tamanho do problema. O miserável do radiotelegrafista eixista destruiu o rádio do navio para dar fuga para o submarino enquanto o navio do Lloyd cruzava com o submarino. Vejam aí o tamanho da penetração do problema. Né? Só que isso não vinha público. Isso era tudo muito censurado. Primeiro, para não dar arma para o inimigo. E segundo, para evitar pânico no meio da população. Porque as autoridades já estavam em pânico. Vamos lá, vou ler outra aqui. Nazismo, dossiê, também da Polícia Política. Senhor Comandante Medeiros, subchefe da Casa Militar do senhor Presidente da República, telefonou para a Polícia Marítima, avisando que no posto 6 da Praia de Copacabana, em frente ao Clube dos Tabajaras, a lancha denominada Baiana, tripulada por elementos de nacionalidade alemã, estavam sendo abastecidos com grande quantidade de gasolina. Tal fato, informou ainda o comandante Medeiros, já fora levado ao conhecimento do Estado-Maior da Armada, que pretendia enviar uma lancha no local, a fim de constatar o ocorrido e tomar as providências necessárias. A Polícia Marítima, por telefone, transmitiu ao gabinete do senhor capitão delegado especial a informação acima. Olha só, em Copacabana, você tinha elementos do eixo entregando gasolina para navios inimigos. Era em Copacabana. Sei lá, 5, 6 quilômetros, 7 quilômetros do Palácio Guanabara, onde estava o presidente da República.
Entendeu? Olha que loucura. Ou seja, bombardear, vir, bombardear o Porto do Rio era mole. Não tinha patrulha, não tinha como deter isso. O Brasil não tinha equipamento nenhum. Entendeu? A declaração do Brasil de guerra é uma coisa de fôlego, é um grande ato. E você não tinha como bancar isso. Né? Isso era extremamente complicado. Mas vamos lá. Não acabou, não. Esse material aqui é um material que surgiu no jornal, foi publicado e depois foi censurado. O Prestes estava preso, né? Prestes estava preso, Luiz Carlos Prestes estava preso, mas isso foi publicado no jornal e isso circulou na Argentina também. Deixa eu botar aqui para mim ler aqui. Peraí, ó. Brasileiro, tua pátria sempre foi considerada um centro de liberalismo. O nome dela sempre foi honrado por grandes nomes de nossa história. Prestes é o nome que a faz mais conhecida no mundo de hoje. Sua pureza, inteligência, cultura, coragem e amor ao povo erguem bem alto o nome do povo brasileiro. E Prestes está preso, sem poder dar todo o seu intenso valor ao povo de sua pátria. O Brasil precisa de Prestes. Tu que no exterior viste o carinho que cerca o nome desse grande patriota, tens o dever de fazer algo pela liberdade de Prestes. Ao fazer isto, farás um trabalho para o nosso querido Brasil, que o futuro saberá reconhecer. Isso aqui foi feito na Argentina, mas isso conseguiu chegar ao Brasil. Então, como tinham brasileiros é, fugido do Estado Novo em vários locais da América do Sul, isso foi publicado pelo Partido Comunista, pelos partidos comunistas em língua portuguesa, nos jornais desses países de língua espanhola da América do Sul, exigindo a libertação do Prestes, por causa do ambiente de guerra, que o Prestes poderia contribuir, porque o Prestes era um lutador contra o fascismo e não fazia sentido o Prestes estar preso. Só que isso também veio para o Brasil, e isso foi capturado. Né? E eu li também o dossiê, eu só não botei o dossiê disso, só trouxe, porque o dossiê é muito grande. São 12 laudas e a gente ficar lendo 12 laudas aqui, isso é terrível. Né? Mas as laudas falam que era para procurar urgentemente como isso entrou no Brasil e mandou um comunicado para as embaixadas brasileiras em todos os países da América do Sul que os embaixadores brasileiros na América do Sul, dos países da América do Sul, tinham que descobrir a origem, quem publicou isso nos jornais de lá. Então, era um estado de alerta já com a ideia, e nesse dossiê fala de que essa coisa, essa movimentação em nome do Prestes, era para tirar ele da cadeia, coisa que não podia ser, tinha que ser evitado, que era o ambiente comunista invadindo o Brasil e tal. Para vocês terem ideia da coisa. Bom, deixa eu ler o outro documento aqui. Ó. É um dossiê também sobre o Esporte Clube Germânico. SVJ é Serviço de Verificação de Jornal. Isso aí saiu no O Jornal, 18/4/42. Isso aqui é um documento do DIP também, é boletim do DIP. Por solicitação do senhor Major-Chefe de Polícia, o senhor Ministro da Guerra designou o capitão Jair Jordão Ramos, da Escola de Educação Física do Exército para exercer as funções de interventor do Esporte Clube Germânico, cargo que foi assumido pelo oficial em apreço, na presença do senhor delegado de estrangeiro, doutor Ivens de Araújo. Ou seja, o Clube Germânico estava sendo acusado de ter. Ele era um clube de, de alemães, né, de imigrantes alemães, aqui no Rio de Janeiro, aqui na área nobre, do lado do Clube de Regatas do Flamengo, ali na Zona Sul. E qual era a ideia? A ideia era parar o clube, porque lá dentro do clube estava tendo uma série de atividades pró-nazistas, pró-eixo. Olha aí o primeiro documento aí, ó, dossiê. Isso aqui já é da Polícia Civil do Distrito Federal, Ministério da Justiça. Vamos lá. Isso, aquele documento que a gente viu do interventor, aquilo é de 1942. Esse aqui é de 1940. O clube já era monitorado em 1940 pelas suas atividades nazistas. Percebam que essa coisa de chamar o Getúlio nazista, em 40 ainda não tinha guerra. 40 estava começando o couro a comer. O Brasil ainda não estava na guerra.
mas o Brasil já monitorava o Esporte Clube Germânia. Olha aí, Esporte Clube Germânia no Leblon, próximo ao novo estádio do Flamengo, o referido clube ostenta retratos de Hitler, e ali são todos nazistas e conspiram contra o nosso regime, formando aí um núcleo nazista. Olha só, conspiram contra o nosso regime, os nazistas. É importante, eu trouxe esse documento, ele é importante para a gente pautar a nossa discussão, para a gente entender o ambiente aqui no Brasil, entendeu? Para entender o que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, o nazismo não era fascista, não era nazista, isso não é real. Mas não podemos dizer que a ditadura Vargas não foi reacionária, autoritária, anticomunista, de certo modo, elitista, não podemos lembrar isso. Isso, quem escreve isso está certo, quem escreve isso está corretíssimo. Agora, Getúlio é fascista? Não pode ser. Isso não pode ser tratado dessa maneira, entendeu? Não pode ser tratado dessa maneira. Bom, vamos lá. Tem outro documento aqui que eu quero mostrar para vocês. Esses documentos foi tudo eu fotografei no arquivo por causa das minhas pesquisas. Mas reparem o seguinte, o meu telefone na época era um telefone muito ruim, não tinha um telefone bom, as imagens não são tão boas, entendeu? A câmera do telefone era fraca, então não dava. Olha aí, Banco Germânico da América do Sul. Quando o Brasil declara guerra, o Brasil vai encampar o Banco Germânico. Caro senhor José Mendes de Oliveira Castro, José Cerqueira da Mota e Mário Mariá da Costa foram nomeados pelo senhor ministro da Fazenda interventores do governo federal junto ao Banco Germânico da América do Sul, pormenores ao dossiê Combate ao Eixo, né? Então, que é também do Serviço de Verificação do Jornal. Essa notícia podia ser transmitida, e era para ser transmitida. O Banco Germânico, para quem é do Rio de Janeiro, é onde hoje é a sede dos Correios, Centro Cultural dos Correios, na Avenida na Avenida 1º de Março, no centro do Rio. Aquele prédio bonito, luxuoso, aquilo foi construído pelos alemães para ali ser o banco deles. A maior sede do banco alemão fora da Alemanha era no Brasil, visto o volume de negócios desses dois países. Aí o Getúlio vai encampar o Banco Germânico e depois o Banco Germânico vai ser absorvido pelo Banco do Brasil ainda durante a guerra. Vamos lá, deixa eu botar um outro documento aqui. Vou ler aqui para vocês. Espera aí. Boletim também do DIP, olha aqui, ó. Parque da Aeronáutica, Campo dos Afonsos. Quem é aqui do Rio sabe onde é o Campo dos Afonsos, uma base aérea da aeronáutica aqui na Zona Norte. Segundo informações, o major Guilherme Aloísio Ribeiro, diretor do Parque da Aeronáutica dos Afonsos, e o seu auxiliar, o capitão Oswaldo dos Santos Leal, são simpatizantes do integralismo, motivo por que não tomam as necessárias providências para expulsar do parque em apreço os elementos reconhecidamente eixistas, tais como os alemães. Peraí, deixa eu aumentar aqui que eu não estou lendo. Peraí. Ludwig Ruff, Ernesto Golf e Gustavo Henrique Maier. E os italianos Pietro Bestes. E, além destes, trabalha também ali, exercendo as funções de chefe de eletricidade, o indivíduo Pedro Barbosa Correia, elemento que não esconde as suas convicções francamente pró-eixo, declarando mesmo que só a Alemanha, caso vencesse a atual guerra, poderia endireitar o Brasil. Trabalham no parque ainda os franceses Armand Léon, Maurice Legan e Louis Spontielli, elementos bastante estimados pelos seus colegas de serviço. Há 3 dias, devido ao embarque para Belém de uma grande quantidade, aí está rasgado, do primeiro regimento de aviação. Permaneceram na pista. Essa questão das baterias.
Há 3 dias, devido ao embarque para Belém de uma grande contingente de baterias do 1º Regimento de Aviação, permaneceram na pista à noite. 3 ou 4 aviões de bombardeio carregados de bombas de 200 quilos. Esse dossiê ele é maior, ele é muito grande. E o que ele fala? Ele fala que esses bombardeios que ficaram na pista, esses B-25, que vieram no Campos Afonso, tiveram suas baterias danificadas, sabotadas. E eles tiveram que ficar 3 dias a mais no Brasil. E essa turma que está fazendo a denúncia são soldados de aeronáutica, funcionários da aeronáutica, que estão putos porque que esses oficiais que comandam uma área tão importante, estratégica, são todos para isso. São todos para isso. E aí, esse dossiê, eu também só peguei a primeira página, ele é muito grande, que ele fala da instaurar sindicância para apurar essas denúncias, e aí a denúncia é confirmada. É confirmada, e é confirmado que as baterias dos aviões foram sabotadas, impedindo que esses aviões fossem, eles estavam indo para Natal, já para a área de Panamarindo. Então, veja aí o tamanho do problema que o Brasil estava vivendo. Né? Vê que as sabotagens internas são gigantes. Né? Eu vou colocar aqui agora um material do Itamaraty, para vocês darem uma olhadinha no material do Itamaraty. Agora não é mais do arquivo público, é do Itamaraty. Eu vou ler a primeira lauda e depois vou botando as outras. Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, Madrid. Rogando especial atenção sobre o fato de haver a censura permitido fosse publicada na sua integridade, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência anexo crônicos telegráfico publicado no jornal Já, de hoje, e remetido pelo seu correspondente em Londres, Augusto Assis. Depois de referir-se à satisfação que não podia deixar de causar em Londres a entrada do Brasil na guerra, o senhor Assis acentua que essa satisfação não se baseia apenas no fato de vir um novo país unir-se à Grã-Bretanha, pois, no caso, se trata da maior nação neutra que ficava no mundo, da mais prestigiosa, poderosa e rica da terra, depois da anglo-saxônia. Salienta a influência do Brasil há de exercer sobre os demais países sul-americanos, especialmente sobre a Argentina e o Chile. Refere-se o telegrama em termos. Espera aí que eu tenho que mudar de página. Vou mudar aí também. Aí. É que eu vou mudar aqui e vou lendo aqui. Peraí. Muito cordiais, dirigidas ao presidente da República Portuguesa, o chefe de Estado brasileiro. Então, esse material vindo de Madrid fala desse cruzamento de notícias da Inglaterra e de Portugal. Ao examinar as riquezas do Brasil, afirma que os ingleses tomaram com surpresa conhecimento de que o Brasil é maior do que os Estados Unidos da América, que tem mais população que a Grã-Bretanha e produz 3/4 parte do café do mundo, de que possuímos os mais ricos depósitos de ferro e bauxita, que é a segunda nação produtora de cacau, a terceira em fumo e a quarta em algodão, que detém reservas inesgotáveis de borracha e cria, cada ano, 47 milhões de cabeças de gado vacum, 24 milhões de porcos e 13 milhões de carneiros. Continuando a analisar o que, em Londres, se publica com o motivo da entrada no Brasil na guerra, cita que o nosso exército é de 400 mil homens e podemos mobilizar de 3 a 4 milhões, passando a referir-se à nossa velha marinha de guerra à disposição estratégica de Natal. Trata da guerra submarina que viu ferir o Brasil nas suas próprias costas e a atitude paciente do nosso governo em cada um dos sucessivos casos de torpedeamento de unidades navais brasileiras, até a última fase em que já não mais era possível ao governo suportar a agressão de tal ordem. Lembra que, pelo mesmo motivo, o nosso país tomou parte da guerra. Espera aí que eu vou agora para a última parte, e vocês vão entender o que esse material é de rico,
porque ele é feito para apresentar o Brasil para o mundo. Só que, na Espanha, isso não foi visto de maneira legal. O embaixador brasileiro na Espanha, se eu não me... é o Rossi, Abelardo Rossi, vocês vão ver a assinatura dele. Ele era um cara pró-eixo. Então ele não fica satisfeito com isso, não. Heterogêneo, salientando que o nosso país não declarou guerra ao Japão. O Brasil não declarou guerra ao Japão. Se bem não sejam próprios, o simples fato da divulgação dessa informação publicada em Londres deve causar espécie, é estranho. Porquanto dados seria prever que a censura espanhola, inspirada por viva simpatia à causa dos países do eixo, encontrasse inconveniente em tal publicidade. Aproveito o ensejo para honrar e reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha respeitosa consideração. Ou seja, o Abelardo Rossas está estranho, né? Como é que a censura espanhola deixou isso passar? Não era para passar. Tu vê que o embaixador brasileiro tá puto que isso passou, não era para passar. Tu vê, né? O país dele está entrando em guerra, ele está chateado. O país dele está entrando em guerra contra o eixo, ele está chateado. Bom, vamos ler aqui, analisar aqui mais um documento. Esse aqui, se eu não me engano, é de Londres. Peraí. Londres, 29 de abril de 1942. Olha aí o que o embaixador brasileiro denuncia. Uma vez mais, como geralmente acontece antes do Führer empreender uma qualquer ação militar de excepcional importância, circulam boatos, aliás, com algum fundamento, de que a Alemanha teria feito, desde março último, 3 tentativas para entrar em negociações para uma paz de compromisso com os Estados Unidos e com o Império Britânico, visando ter os mares livres para suas operações a leste da Europa. A primeira dessas tentativas, segundo é afirmado, foi feita por intermédio do governo turco, a pedido do embaixador Van Papen. A segunda pelo governo suíço. E a terceira pelo rei da Suécia, por interferência direta do William Stress. William Stress é o endereço da chancelaria alemã. Essas sucessivas propostas coincidem todas nas suas grandes linhas, sendo mais conhecido o texto do memorando atribuído ao Marechal Göring, que foi entregue em Estocolmo pelo ministro alemão no começo do corrente mês para ser submetido. Esse documento ele é de julho de 42. Ele é verdadeiro. Por quê? Porque é o início da Operação Azul, é o início da Operação Soviética alemã para atacar Stalingrado. É o início da Operação Azul. Vamos ler aqui. Ó. Submetido ao governo britânico e americano. O referido memorando expõe em 9 páginas datilografadas as condições e as propostas do Reich que são seguidas. Grã-Bretanha e os Estados Unidos reconhecem o controle alemão da Europa e o Reich tomará em consideração as sugestões de Londres e Washington referente à nova ordem europeia. O Reich anexará os territórios russos que julgar necessário para completar o seu espaço vital europeu e garantir sua defesa. O Reich reivindica uma parte das colônias francesas, belgas e holandesas. Essas 3 condições fundamentais, uma vez aceitas, o governo alemão se comprometeria a reconhecer o Império Britânico sob a sua forma atual, a reconhecer o controle político e econômico dos Estados Unidos sobre o México, América Central e América do Sul. Ou seja, os alemães dão a América Latina para os americanos, reservando, porém, certas facilidades para o seu comércio, principalmente no que se refere a certas matérias-primas e a colaborar para a organização de um sistema de livre câmbio entre os 3 impérios, alemão, americano e britânico. Ele eleva até os americanos ao cargo de império. O último parágrafo do memorando de Göring
contém uma alusão ao auxílio que o Reich estaria pronto a dar aos países anglo-saxões para obrigar o Japão a se submeter dentro dos seus limites asiático natural. Ou seja, a Alemanha já estava disposta até a trair o Japão. Eles eram aliados, mas ele traiu o Japão ali para ficar tudo certo aqui no Ocidente. Os meios diplomáticos julgam que a violência das medidas solicitadas pelo Führer no seu último discurso e os insultos dirigidos contra a Inglaterra e os Estados Unidos manifestam claramente a decepção sentida por Berlim diante da recusa formal que foi dada às propostas acima. Era aí que tem aqui a última página aqui, só para a gente ver aqui a assinatura aqui. Aqui, ó. Londres, né? 1942, né? Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos da minha respeitosa consideração. Muniz Aragão era o embaixador brasileiro em Londres que transmitiu essa informação desse memorando, que às vezes soava até como um ultimato. Né? Então, trouxe para a turma aí que está acompanhando o minicurso comigo, para entender que existem esses documentos que não foram publicados. São documentos que não, estão adormecidos lá e que estão aqui. Boa parte deles estão aqui. Ó. Isso aqui é só uma pequena parte de mais de 5.000 documentos que estão comigo desse tipo. Aqui é uma pequena parte disso. A ideia de trazer uma nova visão da Segunda Guerra Mundial, trazer uma nova análise dela e que a gente possa, juntos aí, os companheiros que se interessarem, companheiros em estudar a Segunda Guerra Mundial, entender como é que era o ambiente brasileiro. Né? O ambiente brasileiro não era fácil, era difícil, era um ambiente de muita hostilidade. A todo momento se pipocavam denúncias de agentes do eixo fazendo alguma coisa outra aqui, outra ali, de sabotagem, de ingerência. E aí o Getúlio, a partir de 42, quando ele entra na guerra, ele começa a afastar essa velha guarda fascista, essa velha guarda integralista do governo civil. Ele não tinha como afastar dos militares, mas ele foi afastando. Ele tira o Filinto Milha, que era o chefe de polícia, que era um traidor da coluna Prestes. Né? Ele vai tirar o Lorival Fontes do DIP. A partir de 1943, a censura vai sendo atenuada, o ambiente vai ficando melhor. Lembra aquele primeiro documento que eu leio, que é de 1943, que o cara fala, esses livros da União Soviética estão circulando aí, apesar de hoje a gente ter que ter um pouco mais de tolerância por causa do ambiente de guerra, ou seja, 43 a coisa já está mudando. 44 já há inclusive a saída do Prestes da cadeia, já se discute isso, e se discute, inclusive, reatar relações com a União Soviética, coisa que é feita em 1945, a contragosto do Getúlio. Né? O Getúlio estava muito reticente ainda em reatar relações com a União Soviética em 45, porque ele temia que a relação com a União Soviética fosse vitaminar de novo o movimento comunista no Brasil, já que o movimento comunista estava saindo da cadeia. E o Partido Comunista estava sendo autorizado a disputar a eleição. Em 45, final do governo Vargas, todas as liberdades individuais, políticas, já estavam. A censura já não existia mais. A partir da primeira metade, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, né, todas as liberdades são restabelecidas. Você já tem liberdade de imprensa, liberdade individual, liberdade de reunião, liberdade de pensamento, os partidos comunistas voltam, Prestes está fora da cadeia, quem está exilado volta. O movimento comunista, inclusive, no final de 45, vai lutar ao lado do Vargas. Constituinte com Vargas. Sem Vargas é golpe, porque o Vargas já está entregando o governo, ia ter eleição, e o Vargas queria fazer uma nova Constituição para o Brasil, porque aquela Constituição ficou lá para trás do tempo do Estado Novo. A ideia agora era sagrar
as liberdades democráticas e permitir o livre trânsito da democracia no país. Foi essa a ideia do Vargas. E queriam golpear o Vargas, porque queriam impedir que ele participasse da nova Constituição. Porque na nova Constituição iam ter uma série de dispositivos sociais que o Vargas queria firmar. E ele, no poder, faria pressão. Ele, fora do poder, não poderia fazer pressão. Entendeu? Então é isso. Quero agradecer a todos e todas. A gente matou aqui um pouco a questão do Brasil e, hurra, vamos avançar. Obrigado a todos aí. E nós, ainda faltam dois capítulos e a gente vai concluindo aí. Um abraço a todos.